Olá, bom dia, eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento, nessa oportunidade. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graça te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Nesse momento eu oro repreendendo, meu Deus, toda a força maligna, toda a força diabólica contra estas vidas. Que o Senhor, meu Deus, venha fazer milagres, curar aquele que está enfermo, não importa a enfermidade, curar a depressão, curar, meu Pai, da mente, que a doença do século é a depressão. Nesse momento eu oro repreendendo todo o mal, toda enfermidade nas vidas e nos corações, em nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. Amém, meu querido irmão, louvado seja Deus. Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui da Igreja Assembleia de Deus, Unção e Poder, em São João dos Patos, Maranhão. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, né? Também deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Mas mais importante é você deixar o seu like e compartilhar o vídeo para que outras pessoas venham conhecer esse trabalho em nome de Jesus. Sem delongas, o texto bíblico que nós vamos estar explorando, ensinando, né, aprendendo nessa oportunidade é no livro de Lucas, capítulo de número 45, capítulo de número 19, versículo 45, amados irmãos, louvado seja Deus, que fala da purificação do templo. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que diz assim a gloriosa palavra de Deus: e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Amém, amados irmãos? Então nós estamos diante de uma palavra poderosa, uma palavra que ela nos traz conhecimento, aprendizado, louvado seja Deus. Para que é que serve a casa de Deus? Jesus aqui, amados irmãos, ele expulsou todos os que estavam vendendo e comprando ali no templo, ali em Jerusalém. A casa de Deus não é casa para se vender nada. A casa de Deus, nem na frente da igreja, não é lugar de vender nada. Se chama casa de oração. A igreja é casa de oração, é lugar de oração, é lugar de clamor, é lugar de você ir buscar a Deus, é lugar de você ir servir a Deus. Então Jesus aqui muito se indignou quando ele chega no templo e vê aqui os cambistas, né, vendendo pombas, vendendo animais. E Jesus muito ficou indignado. Jesus começou ali, meus amados irmãos, tirar todo esse povo de dentro do templo, expulsando mesmo. Louvado seja Deus. E Jesus, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Está escrito, a minha casa é casa de oração, né? A minha casa não é casa de baderna. A minha casa não é casa de se vender animais, de se vender nada. Não é lugar de cambistas. E Jesus começou a expulsar todos, de um por um, todos aqueles que estavam vendendo. Por isso nós não devemos colocar bancas, né? Colocar venda na frente da igreja. Por isso que nós não devemos vender nada na frente da casa do Senhor. A casa do Senhor é casa de oração.
A casa de oração é a casa de buscar a Deus. Se alguém quiser ajudar a obra de Deus, ele ajuda voluntariamente, mas não com promoção ou colocando coisas para vender, para atrair pessoas ou atrair as pessoas a contribuírem com a obra de Deus. Mas a obra do Senhor ela é feita voluntariamente. E Jesus aqui ele se indigna, Jesus ele expulsa, ele manda embora. Ele diz: a minha casa é casa de oração. A minha casa não é casa de cambista, a minha casa não é casa de salteador, de ladrões, mas a minha casa é casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus ali, ele pregava e ensinava com verdade, ele ensinava com autoridade, ele ensinava de acordo com a vontade de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para Mateus capítulo 21, versículo 12 ao 16, que é o mesmo texto, só para nós ver algumas palavras que foram colocadas, outras expressões, melhor dizendo, esse mesmo texto, Mateus capítulo 21, versículo 12, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso mesmo. Mateus capítulo 21, verso 12, diz assim a palavra de Deus: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Veja que aqui eles vendiam pombas, vendiam animais na casa de Deus. E na casa de Deus não é lugar de venda, não é lugar de vender pombo, vender animal, não é lugar de vender bolo, não é lugar de vender, não, essas coisas. A casa do Senhor é casa de oração. Louvado seja Deus. Temos que orar e Deus move, Deus trabalha nos corações, nas vidas, para que possam sentir o desejo de estar ajudando na obra de Deus. E o ajudar na obra de Deus é voluntariamente, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E é se eu quiser, se eu quero ajudar. Se eu não quero, ninguém pode me obrigar. As coisas de Deus é assim, é feita com amor, não por eu fazer por obrigação, que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Não, é com amor. Se não fizermos com amor, Deus não recebe. Então aqui nós vimos nesse capítulo 21, verso 14, essa palavra que nos traz mais outras palavras escritas nos versículos que nos chama a atenção. E disse-lhes, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Veja o que Jesus diz aqui: mas vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões. Não era mais uma casa de oração. O que é a casa de Deus? O que é uma igreja? Uma igreja é casa de oração. Tem a questão das pessoas ajudarem? Tem. Deus diz: dá a Deus, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Toda coisa na terra, ela precisa de recursos. Toda a área da vida. Aqui na terra precisa de recursos. Jesus não fez a obra dele sem recursos. Muitas e muitas mulheres de Deus, mulheres que tinham fazendas, condições, ajudaram no ministério de Jesus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem, no ministério dele, ele precisou de ajuda. Teve que ter muitas pessoas ajudando ele. Você imagina Jesus, quanto mais nós, as pessoas aqui na terra. Porque tudo que você vai viajar, que você vai fazer algo, você vai preparar algo, precisa de recursos. Mas tudo é dentro dos conformes da vontade de Deus e da vontade das pessoas. Se eu quero, se eu quiser ajudar. Então, quando eu ajudo de coração. Eu ajudo voluntariamente. Eu ajudo
porque eu conheço Deus, eu conheço o meu Deus e sei que Ele não deixará nada em vão. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos para o Senhor não é em vão. O versículo de número 14. E foram ter com ele ao templo, cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos chamando no templo Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? Dizem. E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Então Jesus, meus amados irmãos, ele expulsou os cambistas aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ele derribou as mesas, expulsou todos ali que faziam baderna na casa de Deus, louvado seja Deus. Porque a casa do Senhor, ela tem ordem, a casa do Senhor tem ordenança, a casa do Senhor é para aqueles que querem. Servir a Deus é para aqueles que querem servir a Deus de verdade, com sinceridade. A Bíblia fala na liberdade cristã. Todos nós temos a liberdade cristã. A liberdade cristã não é que eu posso fazer tudo e mais um pouco. Liberdade cristã é eu saber entrar e sair, e dentro da sinceridade, dentro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nada que eu venha escandalizar o nome do Senhor, mas que eu venha dar graça aos olhos de Deus e todos aqueles que ouçam, que me vê, que olham e vejam a minha presença. Louvado seja Deus. Então nós temos que ter essa ordenança, nós temos que ter essa doutrina, né, de fazer da casa de Deus uma casa de oração, uma casa de santidade, né? Porque a palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então tem que ter ordem, ordenança para com as coisas de Deus. A casa de Deus não é casa de venda, casa de comércio, mas a casa de Deus é casa de oração. É casa para quem vai buscar santidade. É casa para quem vai buscar ouvir a palavra, ouvir o ensinamento da palavra, como Jesus ensinava. A casa de Deus é casa de nós entrar doente e sair curado, sair sadio. Principalmente espiritualmente, e principalmente sobre a nossa salvação. Louvado seja Deus. Prosseguindo aqui, nós vamos para outro texto da palavra de Deus, que é versículo de número 19. Melhor dizendo, é Lucas capítulo 19, versículo 45 a 48, que é o que nós já lemos agora há pouco. Marcos capítulo 11, verso 15 ao 18. Marcos capítulo 11, verso 15, louvado seja Deus. Capítulo 11, verso 15. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Que diz assim a palavra de Deus. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Veja que Jesus, quando ele vem a Jerusalém, quando ele chega no templo, ele começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então veja que Deus, ele não é satisfeito, ele não aprova, né, venda dentro da casa do Senhor, nem pátio,
nem na frente da casa de Deus. Por isso que o líder tem que zelar pela igreja, zelar pelo templo. Para se nós queremos vender algo, nós temos que vender na rua, no mercado, vender numa avenida. Mas vender de frente à casa do Senhor não é legal, não é certo, não é correto. Mas a casa do Senhor é casa de oração, casa de buscar a Deus. Alguém está doente, está enfermo, é na casa de Deus que você tem que ir, porque ela é casa de oração, casa de ouvirmos o louvor, ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo de número 16. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Veja a resposta de Jesus aqui. Mas vocês têm formado, têm feito ela covis de ladrões. Casa de oração. Andar por fé é diferente. Andar por fé não é a gente fazer loucura. Andar por fé não é a gente obrigar as pessoas a darem isso ou dar aquilo, não. Andar por fé é você ter fé enraizada, verdadeira. E confiar que Deus move o coração das pessoas. Ajudar a obra de Deus de acordo com as suas condições e o que elas podem. E não como se por obrigação se sentir obrigada, não. Mas voluntariamente, de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele expulsa aqui os cambistas. E ele diz, a minha casa será chamada por todas as nações, não será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado em covil de ladrões. Quer dizer, eles não podem fazer isso que eles estavam fazendo. O versículo 17. Jesus deixa claro que a casa de Deus existia para ser casa de oração. Um lugar onde o povo de Deus pudesse ter um encontro com Ele, na devoção espiritual, na oração e na adoração. Lucas capítulo 19, versículo 45. Portanto, ela não deve ser profanada como meio de autopromoção social, lucro financeiro, dever, diversão ou show. Sempre que a casa de Deus é assim usada por pessoas de mentalidade mundana, ela torna-se um covil de ladrões. Amém? Então a casa do Senhor é casa de oração, casa de alegria, é casa de se falar em Deus, é casa de louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? Para terminar o versículo 18. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois ele os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Jesus nunca ficava na aparência do mal. Vejam aqui que os escribas, os sacerdotes aqui, eles procuravam ocasião, os sacerdotes, os escribas e os príncipes ali, eles procuravam matar Jesus, porque Jesus pregava a verdade. A religião deles permitia tudo, mas a religião de Jesus, o cristianismo, não podia ser profanada a casa de Deus. E a casa do Senhor estava sendo profanada. E Jesus chegou colocando ordem, colocando autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado e querido que estás nos céus, graça te damos, Criador dos céus e da terra. Nesta oportunidade eu oro repreendendo toda doença, toda enfermidade maligna, todas as pessoas que vão ouvir essa palavra, essa mensagem, que abram um clarão nas suas mentes,
e que eles possam ouvir a palavra do Senhor e guardar nos seus corações e praticá-la. Esta é a minha oração. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo para muitas e muitas pessoas. Não esqueça de deixar o seu comentário. Seja um missionário, faça a obra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nenhum trabalho no Senhor é em vão. Quanto mais muito seu você usar somente as suas mãos para propagar a obra de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.